Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Literatura agora, literatura brasileira, leituras de 2023. Nós já falamos de ecologia, né? Falamos de ecologia, Terra Viva e outro livro que eu estou lendo na nossa lista 2023, Outra Vida, Rodrigo Lacerda. Quem que é Rodrigo Lacerda? Escritor, tradutor, historiador e neto do Carlos Lacerda, né, que é aquele lá, o inimigo do Vargas, né, conhecido como inimigo do Vargas, um liberal brasileiro, que esteve lá no centro daqueles acontecimentos que a gente vai ver em agosto, que é outro livro que nós vamos comentar, né, do Rubem Fonseca, em que o Lacerda foi atingido lá no atentado, né, etc. A gente vai ver no livro Agosto do Rubem Fonseca. Mas, por que eu estou falando que ele é neto do Lacerda? Porque num dos livros do Rodrigo Lacerda, que se chama República das Abelhas, ele fala sobre o Carlos Lacerda, que é o avô dele, né? E os Lacerdas, né? A questão do liberal, a questão política, né? Porque ele também gosta de história. Ele publicou Fazedor de Velhos, que é um livro mais infanto-juvenil, lá em 2008. Fazedor de Velhos, que já fala de grandes autores, né? Ele gosta muito de intertexto e fala de Shakespeare. Aí em 2015 ele fez outra obra, que é o Hamlet para jovens, né? Que é uma versão do Hamlet mais explicada, mais didática, né? Explicando os contextos da obra do bardo britânico William Shakespeare, né? Depois nós vamos falar sobre William Shakespeare. Existiu William Shakespeare? Quem foi William Shakespeare? William Shakespeare escreveu todas as obras de William Shakespeare? Nós não sabemos, né? Então vamos falar de William Shakespeare. Quem que escreveu Hamlet? Foi o mesmo cara que escreveu Romeu e Julieta? Será que é o mesmo cara que escreveu Megera Domada? Né? Então a gente vai debater muito isso aí de Hamlet e William Shakespeare. E William Shakespeare, né? Que é um dos fazedores de velhos, ou seja, aquela pessoa que traz sabedoria. E lá no Fazedor de Velhos, que é um outro livro mais infanto-juvenil, que eu li um tempo atrás, é um menino procurando justamente um mestre espiritual, um mestre intelectual, um guru. E aí ele vai encontrar um professor que vai mostrar para ele, né? As literaturas, a obra, né, essa de Queiroz, Shakespeare, né? Então vai mostrar uma ascensão intelectual no rapaz para ele decidir o que vai fazer na vida, né? Muito bem, vamos para o romance de hoje. O romance de hoje é Outra Vida, que é um livro de 2009. Conferimos. 2009, pela Objetiva, Alfaguara, coleção Alfaguara é sensacional, da qualidade editorial, né? E aqui é o seguinte, é interessante que ele parte das personagens, né? Está acontecendo na rodoviária, numa viagem, e ele parte das personagens e monta o cenário, né? Interessante, ele parte de dentro para fora. Em vez de dar um painel, né? Aquele painel e explica, não, você vai ver as pessoas, da intelecção das pessoas, dos pensamentos, das angústias, você vai compor no cenário. Em flashbacks, você vai compor na vida. Dentro dessa vida, o que aconteceu, né? Então, em camadas. Primeira camada está na rodoviária, tem os horários dos acontecimentos, né? Hora que o ônibus vai sair, hora que eles estão lanchando. E aí, tem isso assim, se você observa os personagens, você observa os personagens observando outros personagens. Então, está lá um cidadão que está para viajar, né? Então, ele está observando a mulher dele está observando o marido, a mulher está observando quem está na loja de venda de revistas, tem um cara na loja de revistas que está observando a mulher, o homem está observando um casal na mesa ao lado, a mulher está observando a filha, né? Todo mundo, interessante isso. Então são pessoas, é uma cena bem prosaica. Então, um casal na rodoviária, né? A outra vida é a vida do outro, né? A outra vida é a vida do outro, ou seja, como é que a vida do outro nos interessa. Então, por que a gente gosta de literatura? Para adentrar a vida do outro, né? A gente gosta muito de ver a vida do outro, né? Interessante isso. A literatura, a força da literatura é isso. A gente lê a literatura não só por questão estética, pelo uso das palavras, né? Mas porque a gente gosta da vida alheia, né? A gente gosta de observar a vida do outro. Então, a gente, às vezes, igual o conto da Clarice Lispector, né? Que ela está no avião e ela fica vendo as pessoas no avião e ela se torna outra pessoa. Então ela entra, ela é encarnação, né? A encarnação involuntária, encarnação voluntária. Então conta a Clarice que ela está observando as pessoas, então você observa as pessoas. Então está lá o marido, né? Ele se envolveu nas questões de corrupção da empresa, e aí ele teve um problema lá com o financeiro, né? Problemas jurídicos. E aí ele vai voltar para a cidade natal dele, e a mulher não quer voltar para a cidade natal. A mulher prefere ficar lá, já tem a família dela, né? Mas o cara, ele
destruiu a carreira dele, né? Por questão de corrupção, ele se envolveu lá em um escândalo de corrupção. E aí o que acontece? Ela não aceita essa. E ela fica pensando, ela tem um amante, né? Ela tem um amante, pra você ver, ela tem um amante. Que ela fica comparando o amante com o marido, né? O amante não traz estabilidade que o marido traz, mas agora o marido também trouxe instabilidade, porque o marido perdeu a carreira, o marido se envolveu em corrupção, etc, né? E agora ele vai voltar para outra cidade, para a cidade natal dele, e ela não é dessa cidade, então ela vai ficar deslocada, né? São várias questões. Então todos os problemas aqui partem das vidas, né? É um romance bem burguês no sentido de partir da individualidade, né? Para o romance burguês interessa muito a individualidade, né? A questão não do coletivo, mas do individual. Agora, se ele faz alguma crítica política ou social, ele faz a partir do indivíduo, né? Ele não traça igual, por exemplo, aqueles primeiros romances do Jorge Amado, que você faz um painel de época, aí você testa uma crítica à sociedade, à política, num painel de época. Aqui não, aqui você cria personagens, dessas personagens você vai criando as críticas, né? Então você estabelece um local, estabelece os personagens, assim, e aí desses personagens você faz flashbacks, você vai voltando o que aconteceu para eles estarem ali, né? É igual o filme moderno. Você percebeu que o filme moderno já começa as últimas cenas, né? Ele é meio circular, já começa a ação, já começa o bandido perseguindo, a polícia perseguindo, aí depois aí dá aquela mensagem, né? 6 meses antes, aí você volta para o que levou aquela cena, né? Aquela cena violenta de aventura, né? Aí você quer assistir o filme todo para entender como é que chegou nessa cena. Então, uma coisa, como é que chegou esse casal a essa crise conjugal numa rodoviária qualquer, uma cena prosaica qualquer. E aí que você quer ler o livro, sabe mesmo? Por que eu estou lendo um livro em que tem 2 pessoas lanchando numa rodoviária? Ah, mas você esquece que atrás de cada pessoa tem uma outra vida, né? Né? Então, aqui, ó, às 7h15 da manhã, um casal e sua filha esperam na rodoviária pelo ônibus que os levará de volta à pequena cidade de onde vieram. Foram expulsos da capital pelos fantasmas do passado. Aí, fantasmas do passado? Será que ele cometeu algum crime? Será que ela está fugindo de alguém? Né? Será que ele descobriu que ela tem um amante? É isso que leva a narrativa. Assim, na verdade, você quer observar os dramas do outro para aliviar um pouco os seus dramas. Né? Você fica vendo os dramas alheios para te aliviar dos seus dramas. Então eles foram expulsos da capital pelos fantasmas do passado e pelas deformações do seu projeto comum. Né? Então Outra Vida não é só um romance surpreendente pelo relacionamento amoroso, porque esse é o tema. Né? O tema é esse. Por que o casamento está em crise conjugal? Né? Qual que é a crise conjugal? É também uma narrativa que flagra a partir dos dilemas éticos e sociais de uma família encruzilhadas do mundo contemporâneo. Então, a partir da família, a partir dos indivíduos, a partir da família burguesa, ele faz um painel de época, né? A questão da... Ele sempre gosta de fazer isso, né? Então, por exemplo, esse República das Abelhas, que está na minha lista de leitura, talvez esse ano ainda leia, hein? República das Abelhas vai falar daquela questão lá do liberal Carlos Lacerda. Podemos fazer um diálogo com Agosto do Rubem Fonseca, né? Porque é a mesma época, né? Dos anos 40 e 50. E lembrar que o Carlos Lacerda começou como socialista, depois mudou de lado, né? Virou um liberal total, né? Tipo um Melchior, assim, mas é um liberal altamente racional, né? Os caras tinham todos esses liberais de internet hoje, essa direita hormonal, né? A direita hormonal de hoje não, é um liberal que tem um embasamento teórico, né? Sabe ser liberal, né? Não é liberal, esses meninos de 17 anos que ficam falando que é liberal de direita, né? Então, aqui, ó, Rodrigo Lacerda nasceu em 69, Rio de Janeiro, autor dos livros Mistério do Leão Rampante, Dinâmica das Larvas, Fábulas para o ano 2000, Tripé, Vista do Rio, Fazedor de Velhos. Colocamos também o Hamlet, também colocamos a República das Abelhas, e vai ter agora o Fazedor de Velhos, acho que lançou, né, recentemente o Fazedor de Velhos, um prosseguimento, né, acho que o ponto 2, ponto 0, uma coisa assim. Vou olhar isso aí. Ele fez um prosseguimento, né, a parte 2, tipo assim, né, em pré-contra-ataca de o Fazedor de Velhos, né. Então, esta é a dica de leitura de hoje. Caso vocês queiram, né, mais sobre o Rodrigo Lacerda, assim, para a gente fazer mais a crítica, eu vou contar o enredo do livro para vocês, né? Não vou contar o enredo. Isso aqui não é resumo de enredo do vestibular, não. Eu estou te falando assim, olha, pega esse livro aí, vai lá na internet, vai lá no seu sebo mais próximo, leia Outra Vida, certo? Hamlet. Não vou resumir para vocês, não, já resumi demais, já falei demais, né?
E Outra Vida é um romance raro em que o estilo apurado de Rodrigo Lacerda constrói narrativa de grande intensidade dramática. Então isso aqui daria uma ótima peça. Isso aqui daria uma ótima peça teatral, daria um ótimo filme, né? Porque você tem ali um local, um enquadramento, uma rodoviária, né? E tudo acontece mentalmente, porque você vai voltando, né? O cara vai pensando na coisa e pensa outra, aí a lembrança leva a outra coisa, ele lembra da filha, lembra da esposa, a esposa lembra do amante, e ele observa o casal do lado. Né? Interessantíssimo. É bem dramático mesmo, daria uma peça teatral, não daria uma novela, né? Porque aí também vai ser. A novela precisa de muito figurante. E aqui não, aqui você faz um romance inteiro com 3, 4 personagens. Entendeu? Coisa assim. Ele pegou 3, 4 personagens e fez um romance inteiro. Né? É aí que você coloca os coadjuvantes, bota um amante ali, bota alguém na rodoviária ali, mas o núcleo central é você contar uma história de um ponto e fazendo flashbacks. Né? Então eu gostei muito da narrativa, assim, muito bem feito. É uma coisa muito simples, né? Assim, não acontece nada de mirabolante, não tem nenhuma conspiração do alienígena. Porque hoje em dia os romances tem sempre alguma coisa assim, tem conspiração, tem máfia, tem crimes insondáveis, tem mistério. Não. Você pode partir de coisas completamente prosaicas do seu dia a dia e transformar numa obra literária. Né? Coisa que o Rodrigo Lacerda faz muito bem, maestria. Assim, não deixem de ler, então, a dica para 2023, Outra Vida. Obrigado pela atenção, não percam os próximos vídeos e não deixem de compartilhar.